vez, Educação e Formação de Adultos e Idosos, e que já vai na terceira edição e que vai fazer a apresentação planeada. Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão de Educação de Adultos. Nós às vezes esquecemos que estamos a fazer Educação de Adultos. E, portanto, é com muito gosto que eu estou aqui a apresentar este projeto, onde também pontualmente fui colaborando estes 3 projetos. Agradecer principalmente à Associação Direito de Aprender, porque realmente, a seguir à minha editora, em 2003, quando o livro foi publicado, vocês tiveram a gentileza de fazer uma resenha ao livro, uma recensão ao livro, e foram vocês os primeiros a fazer publicidade ao livro. Por isso, muito obrigado. Não tinha tido a oportunidade de o fazer publicamente, faço agora. Pronto, a educação de adultos, como temos vindo a ouvir ao longo deste dia, é sempre... Vamos ter de chegar a uma conclusão no final, e de certeza que vamos chegar mais uma vez à conclusão que a educação de adultos é o parente pobre da educação. Ou seja, é o parente pobre de tudo isto. E, na minha opinião, deveria ser o parente mais rico. Ou seja, deveria ser a partir da educação de adultos, e hoje acabamos por ouvir aqui já várias pessoas falar, é a partir da educação de adultos que devemos educar e deveríamos educar. Para mim, por exemplo, a educação de adultos começa pelo menos 20 anos antes de eu ter nascido, ou deveria começar pelo menos 20 anos antes de eu ter nascido, e iria até ao fim da minha vida. Perguntas como o que é ser adulto, quando é que é adulto, quando se é adulto, quando começa a educação de adultos, são essas as perguntas que estão subjacentes e deveriam estar subjacentes a todo o nosso processo de educação, e é nessa perspectiva, e nós na educação da Universidade do Minho trabalhamos sempre muito essa perspectiva, e já ouvimos falar aqui, por exemplo, do professor Licínio Lima, temos aqui o professor Alberto Melo, a Paula Guimarães e outras pessoas que sabem, e outras pessoas provavelmente que trabalharam e estudaram na Universidade do Minho, sabem que o conceito que está por trás disto tudo é sempre aquele conceito de que a educação de adultos serve para criar condições a todos aqueles com quem nós colaboramos, ou com quem nós partilhamos as nossas experiências, ou com quem nós podemos conviver. E, portanto, nessa base e nessa perspectiva foram feitos estes 3 projetos, também partindo do princípio que são feitos vários, mas os que vamos apresentar agora, são feitos também naquela perspectiva de que o conceito de educação formal, por si só, já não tem lugar no mundo atual, e também fomos ouvindo isso hoje e estamos a ouvir isso hoje, e não só hoje, mas penso que todas as pessoas que estão ligadas à educação, investigadores, professores, as próprias escolas, os Ministérios da Educação, porque o outro, nós sabemos o que é que andaram a fazer, quase destruíram a educação de adultos. Esperemos sinceramente que este novo Ministério possa recuperar urgentemente tudo aquilo que foi feito com muita qualidade, e ouvimos hoje, por exemplo, a apresentação da Alexandra, e eu que fui coordenador de um Centro de Novas Oportunidades durante o processo da iniciativa Novas Oportunidades. Tenho a certeza que aquilo que a Alexandra nos mostra aqui cientificamente, quem andou lá e quem anda lá sabe que não precisávamos de dados científicos para perceber que realmente a verdade é aquela. Os adultos ganharam todos muito mais. E, como dizia agora a Lucília, por sua vez, as crianças ganharam imensamente mais. Portanto, onde devemos investir, seriamente, na educação de adultos. Porquê é que ninguém faz isto? Não sei, não sou político, não percebo nada dessas coisas. O que eu acho, e continuo a dizer, é que, portanto, o conceito de educação formal, por si só, já não tem lugar neste mundo, terá de concorrer conjuntamente, na minha opinião e na opinião de todos nós que estamos preocupados com estas questões da educação de adultos, complementarmente aos outros 2 conceitos, educação formal ou melhor, educação não formal e educação informal. Todos nós temos a certeza disso. Cada vez mais quem investiga nestas áreas tem a certeza, e fica com essa certeza, que a educação formal por si só não vai resolver nada, até porque os miúdos e as crianças hoje, se não fossem à escola, eu tenho quase a certeza que iriam ser inteligentes na mesma, pelo menos para aquelas parvoíces que ouvimos de manhã dos YouTubes e dessas coisas, eles saberiam mexer nas tecnologias e saberiam de certeza desenrascar-se neste mundo que é cada vez mais selvagem, na minha opinião, com muita formação, mas muito selvagem. Por isso, estes projetos que a Universidade do Minho e outras universidades desenvolvem são, de certeza, muito importantes para
podermos perceber o que é que deveríamos fazer. A forma como a Universidade do Minho trabalha estes projetos e como os implementa é sempre feita através dos alunos, portanto, eles estabelecem os contactos formais e protocolares com as instituições que querem e onde querem trabalhar, indicam essas instituições à Universidade e, por sua vez, a Universidade estabelece os protocolos, as parcerias, que são palavras que fazem parte do vocabulário da educação de adultos, e que, a partir desse momento, vinculam automaticamente, e os alunos ficam automaticamente vinculados e responsabilizados e implicados no processo, o que faz com que o processo, por sua vez, tenha obrigatoriamente de andar e ganhar pernas. Portanto, quando os alunos vão para um projeto destes, para além de toda a filosofia, as pedagogias da educação de adultos e a filosofia da educação de adultos que é transversal a estes cursos de educação, por exemplo, esta licenciatura em educação com especialização em educação de adultos, eles sabem perfeitamente que a partir do momento em que dão a cara, eles têm de mostrar aquilo que sabem e aquilo que valem. Portanto, isso para nós é uma garantia de algum sucesso, com todos os constrangimentos que daí advêm, principalmente a maior parte das instituições às vezes estar muito fechada e não deixar que as coisas andem o que deveriam andar. Portanto, apresentamos aqui estes 3 projetos de educação ao longo da vida, assente nas aprendizagens não formais e informais, todos eles realizados em educação de adultos e intervenção comunitária, no âmbito da educação, fazem uma vinculação à educação permanente, que também, como sabemos, se passou a designar por educação ao longo da vida. Na minha opinião, também tem um aspecto, aquele aspecto materialista e economicista da questão, sempre por trás, porque a educação permanente é mais do que a educação ao longo da vida. A educação ao longo da vida, como nós sabemos, é aquela que é feita porque eu sou praticamente obrigado a fazer. E não deveria ser assim. A educação deveria ser permanente, deveria ser feita porque eu sinto necessidade de a fazer. E quando nós conseguimos passar este bichinho, aquela expressão que a Alexandra usava há bocado, que era contaminar, quando nós conseguirmos contaminar e quando nós ficamos contaminados, se calhar todos nós e a maior parte das pessoas que estão aqui andam nisto há tanto tempo e eu acabo sempre por ver praticamente as mesmas pessoas quando temos estas coisas, porque estamos contaminados, fomos contaminados a uma certa altura da nossa vida e vamos resistindo. O que é bom disto foi que os Centros de Novas Oportunidades, os Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, os SCEPs e agora os Centros Qualifica, têm trazido gente nova e pessoas novas que também ficaram contaminados. E essa que vai ser o problema deste Ministério da Educação. Há muita gente contaminada e, portanto, se calhar é importante que vocês comecem a trabalhar nesse sentido. O importante disto é que o que é que estes adultos fizeram? O que é que nós sabemos hoje? Sabemos que, por exemplo, ainda em 2015, na Declaração de Paris, ou melhor, agora nesta Declaração de Paris de 2016, muitos delegados que estiveram em Pará de Belém voltaram a reiterar a importância de promover a aprendizagem ao longo da vida e uma educação inclusiva e equitativa de qualidade. Ou seja, mantemos as mesmas vontades, os mesmos quereres, mas depois acabamos talvez por nunca conseguir passar disto. E porque isto é uma coisa que envolve muita gente, exige imensas parcerias, imensos protocolos, imensas pessoas, imensas vontades. E outro papel importante que é a questão dos pais e que a Lucília trouxe aqui muito bem. Se nós conseguirmos fazer com que os pais percebam a importância de tudo isto, se calhar vamos conseguir ter crianças mais educadas, pessoas mais educadas, não é por dizerem as neiras, não é isso que eu estou-me a referir. A educação é muito mais que isso, como vocês sabem. Portanto, é nosso propósito mostrar como uma educação não formal ou informal pode potencializar e desenvolver a aprendizagem humana, promovendo mesmo a inclusão social e a dignidade de todos os seres humanos, ainda que excluídos socialmente por questões sociais e ou etárias. A questão, por exemplo, do idadismo, e que todos nós sabemos que cada vez mais há um preconceito enorme em relação às questões da idade, ou porque é muito novo,
e não pode pensar assim, ou porque é muito velho e então já não tem hipótese. Quer dizer, todas estas questões têm de ser pensadas e trabalhadas por quem vai para o terreno fazer e estar em projetos de educação. A metodologia aqui seguida baseou-se sobretudo na investigação-ação, com métodos de intervenção próprios nas abordagens não formais. Penso que todos sabem o que é. Em todos eles foi assumido o posicionamento de entre pares por parte dos educadores formais, assentes sobretudo naquilo que, num outro conceito que tem de estar sempre subjacente à educação de adultos, que é o conceito da educação comunitária. Ou seja, nós não podemos ir intervir numa comunidade se não pensarmos segundo este propósito. Ou seja, a educação comunitária exige que eu faça na comunidade, com a comunidade e para a comunidade, estes projetos. Ou seja, eu não posso chegar ali e dizer, eu agora tenho este projeto para vocês, vamos aplicá-lo, porque vai ser muito bom e muito bonito. Se nós não conseguirmos estabelecer estes projetos com eles, para eles, e que eles percebam porque é que aquilo é importante, não se conseguem fazer. E eu contava aqui uma história muito rápida, não conto, pronto, não tenho tempo. Do professor Ribeiro Dias. Professor Ribeiro Dias, quando nós estávamos uma vez no mestrado, ele dizia que só se conseguia resolver se nós conseguíssemos encontrar o chefe da tribo, entre aspas, não é? O dono da aldeia, o dono do sítio. E quando nós encontrávamos essa pessoa, tudo era muito mais fácil. E vocês sabem isso, quem anda no terreno sabe isso. Partindo sempre do levantamento de necessidades e interesses do público-alvo, portanto, ou seja, estes projetos têm de partir sempre de um levantamento, de um diagnóstico bem feito por parte de quem vai para o terreno, saber bem as necessidades e os interesses daquelas pessoas e depois com elas, então, planearmos e delinearmos as atividades. Todas elas devem ser avaliadas e, portanto, esta é a parte em que nós nunca conseguimos depois mostrar, porque não temos tempo nestas coisas, mas aquilo que fica, no fundo, é para vocês perceberem como é que, no fundo, aquilo que nós queremos é partilhar aquilo que nós fazemos, cujos resultados influenciam o desenrolar e a construção contínua dos projetos, destes projetos. Eu passava então aos projetos. Foram, como disse, 3. O primeiro projeto, e estes 3 projetos encaixam naquilo que eu comecei por dizer, a educação de adultos desde os 0 anos de idade até ao fim da vida, ou seja, não foi bem 0 anos de idade, mas foi a partir o primeiro tem a ver com crianças, este projeto chamou-se A Brincar se Educa, e foi feito este pela Cláudia, e este projeto realizou-se numa IPSS do Concelho de Braga durante 6 meses. Portanto, há também depois estas condicionantes dos alunos, não é? Porque eles não têm às vezes o tempo suficiente e outras vezes há próprios constrangimentos dentro da instituição, que é importante também ganharmos a confiança das pessoas com quem vamos trabalhar. E o que é que pretendia? Educar as crianças sem que estas sentissem que eram obrigadas a aprender, no fundo, enquanto se divertem e brincam. O projeto inicialmente era para ser feito com miúdos mais pequenos, mas depois, por questões logísticas e penso que também do envolvimento de alguns recursos humanos que era necessário ter no acompanhamento, por exemplo, quando se fosse para fora, acabou por não se conseguir fazer e ficou aqui por entre os 10 e os 12 anos de idade. Há neste projeto uma visão prospectiva da educação, onde se vê que a educação não formal e informal é o farol de desenvolvimento das pessoas, neste caso as crianças, ou seja, onde se pretende mostrar também que a educação formal nunca é exclusiva, mas é importante, sobretudo para os aspectos da coordenação pedagógica e desses elementos. O que de facto, citando aqui o professor Ribeiro Dias, que eu falava há bocado, o que ele nos diz é que, em última análise, se verifica hoje uma sobreposição de 2 sentidos da atual educação de adultos. O sentido antigo, que se refere aos adultos do presente, e o sentido novo, que já se preocupa com os adultos do futuro, sendo eles as crianças e os jovens de hoje, no sentido de lhes proporcionar um tipo de educação escolar que assegura a educação permanente. Ou seja,
Hoje em dia, as escolas, e vimos isso já pelos projetos aqui expostos hoje e durante a manhã também, com as questões de educação ambiental e com o desenvolvimento sustentável e todas essas coisas, percebemos que a própria escola hoje está muito mais vocacionada para ter projetos de educação não formal e informal. Ou seja, e quem está na escola e sabe que às vezes em certos convívios, em certas atividades que nós fazemos fora da sala de aula ou para lá da sala de aula, se calhar conseguimos avançar muito mais depressa do que, às vezes, dentro da sala de aula. E isso viu-se aqui neste projeto também. Por exemplo, as crianças não conseguiam fazer os trabalhos de casa, ou seja, os trabalhos de casa eram feitos ali e elas não queriam fazer os trabalhos de casa, detestavam fazer os trabalhos de casa. E aquilo que se propuseram, que as pessoas que se propôs aqui, foi tentar inverter esta lógica da feitura do trabalho de casa. Por exemplo, o processo de reconhecimento, validação e certificação de competências, aquilo que nos permitia, a quem trabalhava nisso, e penso que a escola tinha uma boa hipótese de fazer isso, era nós conseguirmos falar de biologia, de português, de matemática, de história, seja lá de que área fosse ou de que disciplina curricular científica fosse, a partir dos indícios das histórias de vida das pessoas. Portanto, e isso é que foi a mais-valia, na minha opinião, da iniciativa Novas Oportunidades. Para mim, foi a melhor coisa que se fez em Portugal, desde sempre na área da educação. Pena é que as pessoas não o percebam assim e que não tragam isso para a escola. A escola precisava de pegar nesse processo e, a partir daí, fazer educação. Podia dar-se tudo a partir de uma história de vida da própria criança. Podíamos ensinar tudo, ou dar aqueles conteúdos e os currículos todos. Mas isso é aquilo que eu penso, é aquilo que eu acho, e tenho a certeza que isso se podia fazer. Mas para isso também tínhamos que mudar algumas lógicas e também a formação de professores também tinha de sofrer alterações. A finalidade deste projeto era educar as crianças tendo em conta as suas competências e capacidades, bem como a sua participação ativa e criativa. Ou seja, quando eles faziam alguma coisa, eles tinham de participar e mostrar e dizer o que é que estavam a fazer e porque é que tinham de o fazer. Os objetivos gerais: promover o desenvolvimento nos domínios pessoal e social, incentivar a curiosidade relativamente ao mundo envolvente. Foram feitas 5 atividades, não posso estar... Vou só dizer-vos que uma delas era o apoio ao estudo, que foi constante ao longo dos 6 meses. Depois foi feita uma atividade dos chefes em ação, que era as crianças, faziam... As crianças não, estes miúdos entre os 10 e 12 anos, confeccionavam doces e salgados e outras coisas na cozinha da IPSS e depois vendiam estes produtos em feiras e coisas que aconteciam lá dentro. E, por exemplo, só para terem uma ideia, com aquela ação Braga Romana, que a Paula se calhar ainda se lembra, portanto é o que é feito, é um desfile feito em Braga, onde nessa altura toda a gente, o centro da cidade é transformado num espaço romano, em que todos estão vestidos à época, portanto, e há feiras e há tendas e não sei o quê, portanto, e onde os meninos, tudo aquilo que fizeram e produziram ao longo deste processo, estiveram ali e venderam e participaram. Portanto, vejam, se quisermos dar matemática, podemos dar. Se quisermos dar economia, podemos dar. Se quisermos dar história, podemos dar. É só uma questão de boa vontade. E algum trabalho, claro, mas sem trabalho também não se faz nada. Depois, o outro projeto chamava-se Reintegrar os ex-sem-abrigo, socialmente, cooperativamente e emocionalmente. Este projeto foi realizado com pessoas ex-sem-abrigo, em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa de Braga, com a equipa de intervenção, na equipa de intervenção social. A Cruz Vermelha tem várias valências, se calhar há aqui pessoas que sabem melhor disto do que eu, e, portanto, uma dessas valências era a equipa de intervenção social. O público-alvo foram indivíduos de residências partilhadas, que é um conceito, este conceito aqui do housing first, ou seja, a preocupação em realojar as pessoas em casas, portanto, tirar os sem-abrigo da rua.
Pois já há vários tipos de sem-abrigo, como vocês sabem. Portanto, e esta Housing First, que é aquilo que eu destacaria aqui neste slide, é uma política recente de alojamento de sem-abrigo que pretende motivar essas pessoas a serem mais sociáveis, cooperativa e emocionalmente mais envolvidas, e onde os técnicos vão eles próprios à casa das pessoas e trabalham pessoalmente com essas pessoas numa primeira fase, motivando-as posteriormente para que elas saiam do isolamento social e possam vir depois colaborar e participar em ações e formações daquilo que for necessário a partir daí. Mas o primeiro passo tem de ser sempre dado por nós, ou seja, eu penso que na educação devia ser sempre assim, alguém tem de dar o primeiro passo e quem tem mais responsabilidade, quem sabe mais e quem tem mais conhecimento deveria dar esse espaço, saber descer ou subir ao nível das pessoas com quem estamos a trabalhar. Tem que acabar? Então deixa-me só dizer o terceiro. O terceiro projeto, já agora, que é o Envelhecer é Viver. Este projeto é um projeto que foi feito no centro de dia, com idosos, e é um projeto muito interessante, foi interessante, foi importante, porque, como vocês sabem, cada vez mais nós caminhamos, por incrível que pareça, para uma sociedade cada vez mais velha. E todos nós que estamos aqui vamos ser cada vez mais velhos. E as pessoas que estão no governo também vão ser cada vez mais velhas, elas é que se esquecem disso. Portanto, o que a mim me custa é que as lógicas de quem tem algum poder quando está para fazer alguma coisa não perceba isso, que mais tarde vai precisar disto. Mas pronto, mudam-se os tempos, pode ser que se mudem as vontades. Fico por aqui então e peço desculpa às pessoas do projeto por não teres conseguido explicar isto melhor e a vocês também. Ok, muito obrigado.